Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso avançado de Excel. Hoje vamos dar sequência à nossa aula 10.c, a nossa 10ª aula. Quem está acompanhando o curso aí aula a aula sabe que nós já estamos na aula 10. E a aula 10 eu separei ela em 3 partes, né? Então a fórmula conte.c eu dividi ela em aula 10.a e 10.b, onde na 10.a eu expliquei a fórmula conte.c e fizemos um exemplo prático, né? E na aula 10.b a gente fez outro exemplo da fórmula conte.c. Já nessa aula 10.c nós vamos falar um pouquinho sobre a fórmula conte.valores. Tá? O intuito dessa fórmula conte.valores é simplesmente verificar quantas células em um conjunto de células estão preenchidas. Então veja bem, se eu pegar aqui, né, numa planilha vazia e colocar alguns valores aqui, sejam eles numéricos ou sejam eles com qualquer tipo de caractere, o que a nossa fórmula vai fazer, a conte.valores, é verificar nesse conjunto de células, no caso aqui eu estou usando o conjunto do A1 até o A10, quantas células estão preenchidas. Então a fórmula é muito simples, é um igual conte.valores, abro parênteses. Aí eu coloco o conjunto de células que eu quero verificar. Então eu seleciono esse conjunto do A1 até o A10, fecho parênteses, teclo Enter, e ele vai dizer para mim que entre o A1 e o A10 há 6 células que estão preenchidas. É indiferente para ele se está preenchida com número, letra, caractere, enfim, o que seja. O importante para ele aí é que esteja preenchido, ele vai computar como uma célula preenchida, ok? Então, se eu vier aqui e apagar qualquer valor nesse conjunto, ele vai automaticamente atualizar aqui a contagem. Ou se eu digitar qualquer coisa em qualquer célula, ele vai, da mesma forma, atualizar a contagem. Vamos partir para um exemplo, né, mais prático disso, tá? Então, aqui eu tenho uma planilhazinha de brincadeira, é lógico, mas uma planilha como se fosse um controle de presenças. Onde eu tenho, por exemplo, a aula do dia 25 de janeiro, eu tenho aqui as pessoas que estavam presentes nessa aula, que é o Antônio Melhorança, o seu Armando Nascimento de Jesus, a sua Bananeia Oliveira de Deus e os outros alunos aqui, né? Quem estava presente nessa aula? Estava presente aqueles alunos que eu marquei os X aqui, né? Então eu tenho aqui o Antônio estava presente, o seu Carabino estava presente, a dona Magnésia, a dona Maria e a dona Naida. Esse pessoal aqui estava presente na aula. E esses que estão em branco aqui, pelo meu controle, eles faltaram nessa aula. Tá? E a mesma coisa para os outros dias. Né? Então, no dia 1 de fevereiro, eu tive essas pessoas aqui presentes e mais a dona Naida aqui. E essas pessoas aqui, elas faltaram nesse dia. E assim sucessivamente, ok? Eu me esqueci aqui de preencher aqui essas duas últimas aulas. Na verdade, falha minha aqui, gente, desculpa. Eu esqueci de preencher. Então, vamos imaginar que nesse dia essas pessoas estiveram presentes e nesse outro dia aqui, que era a última aula, né, aula de prova, finalizando o curso, todos estavam presentes, ok? Então, agora aqui na frente, eu quero saber a quantidade de presenças que teve o senhor Antônio. Tá? Então, ao longo desse nosso curso, quantas presenças ele teve? Percebe que quando eu vou trabalhar com a quantidade de presenças aqui, eu ando um pouquinho com a planilha para a direita, eu perco a visibilidade dos nomes. Né? Então, eu não consigo enxergar aqui os nomes dos alunos. Para que isso não aconteça, para ficar mais fácil a visualização, existe aqui na guia exibição, tá? Existe o congelar painéis. E tem um recurso aqui para congelar a primeira coluna. Isso já vai facilitar um pouquinho o nosso trabalho, porque quando eu clicar aqui em congelar a primeira coluna, ó, eu traço uma linha congelando essa coluna aqui onde tem os alunos. Isso significa que quando eu andar para a direita aqui com a planilha, olha, né, a planilha toda anda, mas a primeira coluna permanece, né, ali naquele cantinho esquerdo.
Isso permite que eu consiga trabalhar aqui a quantidade de presenças e enxergar aqui o nome do aluno que eu estou trabalhando, tá? Mas vamos ao que interessa. Então, eu quero saber aqui quantas presenças, em quantas aulas o seu Antônio esteve presente. Considerando que para cada aula que ele teve presente eu marquei um X, né, é só eu verificar nesse intervalo de células aqui quantas células estão preenchidas. E aí entra essa fórmula de hoje, que é a fórmula conte.valores. Então, vou jogar aqui, ó, igual conte.valores, abro parênteses, e vou selecionar, tá, todo o conjunto. Então, esse conjunto vai do B3 até o O3. Fecho parênteses. Quando eu teclar Enter, ele vai dizer para mim que na verdade são 14 aulas, né? Das 14 aulas, em 13 o seu Antônio estava presente, tá? Então a fórmula é muito simples. Igual conte.valores, abro parênteses, seleciono o conjunto de células, fecho parênteses, ele vai contar para você quantas células estão preenchidas. Considerando que cada presença do aluno, eu coloquei um X preenchendo aquela célula, é só ele contar quantas estão preenchidas, eu sei quantas aulas ele esteve presente. Essa fórmula eu vou repetir para os outros alunos. Então, aqui é simples, eu vou pegar a alça de preenchimento, clicar, segurar e arrastar, e ele vai copiar essa fórmula para todos os outros alunos. Ok? Aqui na frente eu tenho uma outra célula, né? Outra coluna, onde eu quero verificar, quero que a planilha me dê quantas faltas teve cada aluno e não quantas presenças, ok? Então, assim, para achar quantas faltas, eu posso pegar o total de aulas, né, e subtrair a quantidade de presenças, né? Então, por exemplo, o Antônio, são 14 aulas no total, e o Antônio teve 13 aulas, 13 presenças, é só fazer 14 menos 13, significa que ele teve apenas uma falta, ok? Como que a gente pode fazer isso? É lógico que eu poderia fazer uma forma mais simples, poderia jogar aqui, ó, um igual 14 menos a célula onde tem o 13 aqui. Quando eu teclar Enter, ele vai dizer que ele teve apenas uma falta, ok? Mas a questão aqui, que eu acho que é algo que a gente poderia mudar, é a questão do 14, porque o 14 a gente está colocando aqui ele como uma constante, ou seja, ele sempre vai ser 14. Só que se, por exemplo, inserir uma nova aula aqui em algum lugar, né, ou mesmo no final, né, eu venho aqui e insiro uma outra aula e falo, olha, teve aula também no dia 3 de 5 de 2004, né, e essa aula, vamos copiar aqui algumas faltas e presenças, tá? E nesta aula, essas pessoas estiveram presentes na aula, tá? E essa aqui e essa outra pessoa faltaram nessa aula. O que vai acontecer? A nossa fórmula aqui da quantidade de presenças é só a gente modificar, né, o range dela aqui, o intervalo dela, e ele já vai fazer a atualização. Mas a questão aqui do 14 está errado. Por quê? Porque não tem mais 14 aulas, na verdade agora tem 15, né? Então eu queria fazer isso de uma forma dinâmica, que na verdade a gente contasse a quantidade de aulas que teve, né, de uma forma dinâmica, para que se porventura inserir qualquer aula aqui, né, posteriormente, teve uma aula aqui entre o dia 12 e o dia 14, houve uma aula aqui. Quando eu inserir essa aula, ele já atualize esses valores automaticamente, tá? Ao invés de eu ter que vir aqui e alterar o 14 para 15 ou 15 para 16, ou seja, ter que vir aqui e alterar na mão. Então, como que a gente pode fazer isso? Se eu jogar uma fórmula aqui, conte.valores, tá? E colocar o intervalo dele com as datas em que houveram aulas, tá? O que ele vai fazer? Ele vai contar a quantidade de células que eu tenho nesse intervalo, tá? Considerando que todas estão preenchidas, né? Ele simplesmente vai me dar a quantidade de células que eu tenho. Então ele vai dar lá, ó, vai dar que houve 15 aulas, tá? Então, para ficar bem claro, a fórmula conte.valores ela verifica em um conjunto de células, né, que no caso aqui é do B2 até o P2, quantas células estão preenchidas. Mas se eu estou pegando aqui o cabeçalho, que é as datas, né,
todas vão estar preenchidas. Então, com isso, eu acabo conseguindo um número de aulas. Então, veja como vai ficar dinâmico. Olha só, isso não é quantidade de faltas por enquanto, tá? Essa fórmula ainda não está finalizada. O que eu tenho aqui, na verdade, é a quantidade de aulas que houveram. Ele está me dando aqui que, na verdade, houve 15 aulas. Se porventura eu vier aqui dizer o seguinte, olha, entre o dia 12 e o dia 19, houve uma aula aqui extra. Então eu vou inserir aqui e vou colocar a data dela aqui. Vamos supor que essa aula aconteceu no dia 17/4/2014. Quando eu teclar Enter, o que vai acontecer? Automaticamente ele já mudou a minha quantidade de aulas para 16. Tá? Ou se porventura eu me enganei, na verdade não houve aula nesse dia. Então posso excluir essa célula e automaticamente ele vai modificar a quantidade de aulas que houveram. Tá? Então, com esse artifício, né, usando esse conte.valores, nos cabeçalhos, né, eu consigo contar quantas células estão preenchidas aqui, considerando que todas as aulas estão preenchidas com as suas datas, né, eu vou ter a quantidade total de datas, ou a quantidade total de células, né, que representa a quantidade de aulas que eu tive. Ok? Ok, lembrando que eu quero calcular aqui a quantidade de faltas, ok? Eu não estou procurando a quantidade de aulas total, estou procurando a quantidade de faltas. Então essa fórmula ainda não está finalizada. Antes da gente finalizar essa fórmula, tem mais um detalhe importante. Quando eu puxar essa alça de preenchimento, esse valor de 15 aulas tem que ser 15 aulas para todos, tá? Porque aqui, veja bem, eu não estou calculando ainda nem a quantidade de faltas e também não estou calculando aqui a quantidade de presenças. Eu estou calculando, por enquanto, a quantidade de aulas, quantas aulas houveram. Tá? E houve 15 aulas para todo mundo. Independente se a pessoa faltou ou não faltou, teve 15 aulas para todos. Por que ele deu valores diferentes? Porque essa fórmula conte.valores, nós estávamos usando ela na linha do cabeçalho, né, onde eu tenho as datas das aulas, que é do B2 até o P2. Quando eu puxar isso, para eu poder saber a quantidade de aulas que houveram para os outros alunos também, que é a mesma, na verdade, é a mesma informação, quando eu puxar isso, ele tem que continuar sempre de B2 até P2, mas isso não acontece, porque quando eu puxo essa fórmula para a célula de baixo, ele vai verificar no B3 até o P3. Depois ele vai verificar quantas células estão preenchidas do B4 até o P4. Depois quantas células estão preenchidas do B5 até o P5. E assim sucessivamente. Então, acabou meio que estragando aí a minha fórmula, né, para os outros. Para corrigir isso, a gente vai aplicar aquele conceito que nós trabalhamos lá na aula 5, né? Que é o conceito de célula fixa. Então, a célula fixa, a gente faz o seguinte, na fórmula, eu quero o quê? Que essa célula B2, quando eu puxar a alça de preenchimento, ela continue sendo B2 para todas as outras, que ela não incremente para B3, B4, B5, né? Então, eu venho aqui, olha, clico na célula B2, tá? Dentro da fórmula, né? E aperto o F4 do meu teclado. Quando eu apertar o F4 do meu teclado, ele vai colocar um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número, travando essa célula. Mesma coisa para o P2. Quando eu puxar aqui, ele vai ter que continuar sendo P2 para todas as outras células. Ele não vai incrementar para P3, P4, P5, não. Vai ser sempre P2. Então, mesma coisa. Eu clico aqui, aperto o F4, ele vai travar aquela célula também. Quando eu der um Enter, olha, a fórmula continua funcionando, né? E quando eu puxar ela pela alça de preenchimento, ela vai dar o valor de 15 aulas para todos os alunos, que é exatamente aquilo que eu preciso. Por quê? Porque aí ele está verificando aqui, ó, conte.valores do B2 até o P2. Na próxima, ó, conte.valores de novo do B2 até o P2. Esse também, ó, do B2 até o P2. Então, não mudou para B3, B4, B5, P3, P4, P5. Não, ele continuou sempre buscando nessa linha aqui. Ok? Para quem de repente está assistindo apenas essa aula, né? No blog, né, então, que é o andremaretti.wordpress.com, tem todo o cronograma do curso e todas as aulas, inclusive. Né? Se você entrar no blog, você pode entrar aqui nas categorias, pegar a categoria curso de Excel, lá tem todas as aulas gravadas. E para quem de repente não conhece muito bem esse conceito de travar células, aqui eu estou
focando em cima da minha necessidade, mas no cronograma, né, aliás, na aula 5, eu expliquei muito bem explicadinho isso. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, assista a aula 5, ou se, mesmo assistindo a aula 5 ainda tiver, né, com dúvidas com relação a travar células, trabalhar com célula fixa, posta no blog mesmo aqui, tá? Vocês podem comentar ao final de cada post. Vocês podem deixar um comentário, eles chamam de resposta aqui, né? Mas pode deixar um comentário com a sua dúvida, que eu vou tentar esclarecer e tentar ajudar de alguma forma, ok? Mas, seguindo aqui o nosso raciocínio, o que eu quero calcular nessa coluna? É a quantidade de faltas. E até agora eu só achei a quantidade de aulas que houveram, né? Não achei a quantidade de faltas ainda. Mas olha só, no caso do Antônio, houveram 15 aulas e ele teve presente em 14. Então é só eu subtrair 15 menos 14, ele vai me dar a quantidade de faltas. Então eu venho aqui, olha, nessa célula, né? Aliás, na fórmula dessa célula, eu acrescento aqui um menos a célula Q3, tá? E teclo Enter. Olha lá. Aqui ele deu um erro. Que na verdade não é... Acredito eu que não seja bem um erro. É uma questão de formato, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos formatos. Ele assumiu, por algum motivo, ele assumiu o formato de data nessa célula aqui. E não é o formato de data que eu quero. Então eu venho aqui e coloco o formato número lá, tá? E também não quero o número com casas decimais, né? Então eu vou tirar aqui, ó, deixar apenas o 1. Então houveram 15 aulas, ele esteve presente em 14 e faltou apenas 1, ok? Dois detalhes importantes, acho que assim, o primeiro é que essa questão, né, do erro que aconteceu aqui, dele ter assumido o formato data, né, aqui, e a gente ter que mudar esse formato para número, tirar a casa decimal, enfim, esses conceitos também aqui, falando sobre os formatos, eles foram abordados na primeira aula, ok? Então, né, eu não estou entrando a fundo aqui no mérito aí dos formatos de célula, porque daria para ficar uma hora falando sobre formatos de célula, como realmente eu fiquei lá na primeira aula, né? Mas, mesma coisa, se tiver dúvidas, podem postar lá no blog que eu vou tentar esclarecer. Outra coisa importante é que é o seguinte, então minha fórmula é igual conte.valores, né? Ele verifica quantas células estão preenchidas nesse intervalo onde há os cabeçalhos e com isso eu consigo extrair a quantidade de aulas que houveram, né? E aí eu subtraio pelo Q3, porque o Q3 tem a quantidade de presença. Então, eu pegando a quantidade de aulas menos a quantidade de presenças, eu acho a quantidade de faltas. Porém, aqui nessas células que representam o intervalo das aulas, nós travamos as células para que quando eu puxar pela alça de preenchimento, ele mantenha sempre nessa linha aqui. Ele não vai pular para B2, B3, B4. Não, vai ser sempre B2, sempre B2, para as outras fórmulas também. Já o Q3 que eu estou usando aqui, que eu estou subtraindo esse 14, eu não devo travar. Por quê? Porque quando eu puxar essa alça de preenchimento, ele tem que passar, quando eu passar para a próxima célula, ele tem que subtrair não o Q3, ele tem que subtrair o Q4. Quando eu puxar para a próxima, ele não tem que subtrair o Q3, ele tem que subtrair o Q5. Quando eu puxar para a próxima, ele não vai subtrair o Q3, ele vai subtrair o Q6. E assim sucessivamente. Então, no caso dessa célula aqui, eu não travo. Ela realmente, olha só, quando eu puxar, ó, vou puxar, ele fez os cálculos aqui para mim. E se a gente olhar aqui, o que aconteceu? Olha, B2, P2. Quando eu pular para a próxima, B2, P2. Quando eu pular para a próxima, B2, P2. Por quê? Porque nós travamos essa célula e ele está usando como referência sempre essa linha para todos os alunos. Agora, já o Q3, né, eu estou subtraindo a quantidade de aulas, estou subtraindo pela quantidade de presença do Antônio. Quando eu pular para a próxima, eu tenho que pegar a quantidade de aulas e subtrair pela quantidade de presenças do seu Armando. E assim sucessivamente. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Olha, você vê que o Q, né, o que começou aqui como Q3, passou para o Q4, depois passou para Q5, depois para Q6, e assim sucessivamente, ok? Desta forma, alguém vai falar assim, poxa, mas era muito mais simples colocar lá daquele jeito, né? Coloca lá 15 menos, porque 15 é a quantidade de aulas, então 15 menos esta célula.
Mas é aquilo que eu expliquei, por exemplo, se houver qualquer aula, né, que eu queira inserir aqui no final, ou mesmo no meio dela, né, eu falo assim, olha, entre o dia 5 e o dia 12, houve uma aula no dia 7. Então eu posso inserir aqui e falar assim, olha, teve a aula do dia 7, aqui é do 4, né, de 2014. Olha só, aqui há 14 presenças e uma falta. Quando eu teclar Enter, olha só, 14 presenças e 2 faltas, porque agora eu tive uma aula a mais que não consta como presença. Se eu jogar uma presença para ele aqui e teclar Enter, olha o que vai acontecer. Então, 15 presenças e agora apenas uma falta. Então, com isso, a gente conseguiu deixar, né, a nossa planilha mais dinâmica. Né? Ou seja, posso fazer qualquer alteração aqui. Posso deletar uma falta, que ele vai atualizar. Posso acrescentar uma presença, que ele vai atualizar. Eu posso excluir uma aula, falar, não teve aula nesse dia, que ele vai mexer na quantidade de presenças e quantidade de faltas. Tá? Eu posso inserir uma nova aula, que ele vai atualizar aqui na frente também. Então, ficou bem mais dinâmico, né? Para se trabalhar no dia a dia, porque no dia a dia você não tem que ficar corrigindo fórmula. No dia a dia você vai usar a planilha, né? E do jeito que ela está agora, ela está dinâmica e você vai poder trabalhar sem ter que ficar alterando fórmulas, né, no dia a dia, até porque o dia a dia normalmente é muito corrido para todos, né? Bom, vamos fazer mais, acho que 2 brincadeirinhas aqui. A primeira delas é criar um gráfico, né? Aliás, eu vou criar 2 gráficos aqui, né, para mostrar aqueles alunos que mais faltaram e para mostrar aqueles alunos que menos faltaram, né, ou que tiveram mais presenças, por exemplo. Então, a gente vai fazer aqui um gráfico entre alunos, né? Aí eu seguro o Ctrl aqui e a quantidade de presenças. Como as duas colunas elas estão separadas, né? Então eu seleciono essa primeira coluna. Importante destacar que nós precisamos selecionar o título também aqui de alunos, né? Solto, né, o botão do mouse, aí seguro Ctrl no teclado, clico, seguro e arrasto, selecionando a coluna da quantidade de presenças. Importante destacar também que eu estou pegando o título aqui, quantidade de presenças também, porque faz parte da informação que tem que entrar no gráfico. Agora nós vamos entrar aqui em inserir. Vou usar um gráfico simples de colunas mesmo, ok? Então aqui está o nosso gráfico de presenças. E esse gráfico de presenças, nós vamos dar uma formatadinha nele aqui. Se bem que aqui acho que não tem muito o que ser feito, né? Porque aí vai ficar muito pequenininho. Acho que assim tá bacana. E podemos, deixa eu pensar aqui, colocar um rótulo de dados. Sempre gosto de colocar o rótulo, acho interessante. Então aqui eu tenho a quantidade de presenças de cada um. Posso fazer a mesma coisa agora para a quantidade de faltas, né? Ou, de repente, vamos fazer um teste aqui. Nós poderíamos fazer, né, colocar tanto as presenças quanto as faltas no mesmo gráfico. Vamos fazer isso, tá? Olha lá. Vamos colocar aqui. Acho que assim vai ficar mais bacana. Então, nós temos aqui, olha só, o Antônio. Vamos colocar aqui, nesse gráfico, vamos acrescentar aqui, olha só, o rótulo de dados também. Então, dá para ver aqui, olha, o Antônio ele teve 14 presenças, uma falta. O Armando teve 12 presenças, 3 faltas. Né? Teve aqui a Dolores Fuertes de Barriga, ela teve 3 presenças e 12 faltas. Então, você tem aqui, né, vamos colocar aqui no título do gráfico, um controle de presenças e faltas. Ok? Relembrando algumas coisinhas, né? O gráfico é uma delas, né? Que a gente já viu. Nós já fizemos uma aula de gráfico bem detalhado lá na 4ª aula, né? E aqui para a gente dar uma relembradinha um pouquinho nesses gráficos. Uma outra coisa que eu acho legal a gente relembrar também é, de repente, a classificação, né? Então eu posso selecionar a minha planilha toda, né? E aí na classificação de dados eu posso personalizar essa classificação e classificar. Ao invés de classificar pelo nome do aluno, eu posso classificar pela quantidade de presenças e falar que eu quero do maior para o menor. Ou seja, ele vai classificar de forma a mostrar aqueles que tiveram mais presenças primeiro
e aqueles que tiveram menos presenças por último. Consequentemente, ele vai fazer o inverso aqui, né? Vai mostrar aquelas pessoas que tiveram menos faltas em primeiro, porque teve mais presença, e aquelas pessoas que tiveram mais faltas por último, porque tiveram menos presenças, né? Consequentemente. Ok? Uma outra brincadeira é que nós podemos pegar também os dados aqui, né, e colocar um filtro em cada uma das colunas. Com esse filtro, opa, vamos arrumar aqui. Olha só, gente, com esse filtro, nós também conseguimos fazer algumas verificações na planilha, né? Por exemplo, falo, olha, eu quero mostrar só os alunos que estiveram presentes na primeira aula. Então, eu abro essa caixinha, tiro os vazios e deixo apenas o X. Quando eu der um OK, ele vai mostrar para mim só quem esteve presente nessa primeira aula, ok? Ou não, eu quero apenas quem faltou nessas aulas, ou seja, aquelas células que estão vazias são as faltas. Então eu desmarco o X, marco as vazias, e ele vai mostrar para mim só aqueles alunos que faltaram, ok? Ou de repente, vamos voltar aqui todo mundo, né? Selecionar tudo, ok, voltou a mostrar todo mundo. Ou de repente aqui eu quero o seguinte, eu quero só aquelas pessoas que tiveram mais de 10 presenças, né? Não mais de 10, vamos colocar de 10 para cima. Então abro esse filtro, filtro de número, é maior ou igual a, é maior ou igual a 10. Eu teclar Enter ou der um OK aqui, ele vai filtrar e mostrar só os alunos que possuem 10 ou mais presenças nas aulas. Ok? Posso brincar com esse filtro também nas faltas, enfim. Aqui agora eu vou voltar aqui para selecionar tudo, ok, ele vai mostrar todo mundo novamente. E com isso, né, terminamos essa aula 10.c, explicando, né, o funcionamento dessa fórmula conte.valores, dando um bom exemplo dela, né, e relembrando algumas coisas, como gráfico, classificação, filtro, né, dando uma dica aqui do congelar colunas também, né, acho que, né, tá aí algumas informações para quem está seguindo o curso, algumas informações proveitosas. Próxima aula será a aula de número 11, onde nós vamos trabalhar com fórmulas financeiras, tá? Valor presente, valor futuro, pagamento, pagamento de juros acumulado e número de períodos. Então a gente vai fazer bastante simulaçãozinha bacana aí de aplicação financeira, cálculo de juros, enfim, vai ser uma aulinha bastante interessante. Né? Daqui umas semaninhas, se tudo der certo, se Deus quiser, e ele há de querer, eu vou gravar essa aulinha, ok? Por hoje eu encerro. Um prazer ter vocês aí acompanhando o blog. E mais uma semana no máximo estou postando outra aula. Um abraço, bom estudo a todos.